Hello, titia chegou, minha gente. Eu vou fazer um texto aqui. Eu não tenho o autor dele, tá? Mas está lá na página do Facebook, Consciência Quântica e Amor Universal. O título é Deus não perdoa ninguém. Essa afirmação pode chocar, incomodar, causar estranhamento, mas ela carrega uma verdade profunda que poucos estão dispostos a contemplar. Para que exista perdão, é necessário que antes exista mágoa. Para que o perdão seja possível, é preciso que alguém tenha se sentido ofendido, traído, magoado, ressentido. O perdão nasce da ferida do julgamento, da rejeição ao que aconteceu. Mas Deus não se fere. Deus não se ressente. Deus não se ofende. Ele é amor absoluto, incondicional, pleno. O amor verdadeiro não conhece o ressentimento. E onde não há ressentimento, não há o que perdoar. O ser humano, em sua limitação, projeta em Deus suas próprias emoções. Como ainda se sente ofendido com facilidade, acredita que Deus também se ofende. Como ainda guarda rancores, imagina que Deus também precisa perdoar. Mas esse é o olhar do ego, não do espírito desperto. Deus não julga, não pune, não condena. E por isso mesmo, ele também não precisa perdoar. O que vem de Deus é compreensão pura, é compaixão silenciosa, é acolhimento amoroso. É como o sol que continua a brilhar, mesmo quando as nuvens o escondem. Perdão é um estágio da alma humana em aprendizado. É um remédio para os corações feridos. Mas Deus está além do remédio, porque em sua essência não há doença. Ele não precisa perdoar porque ele nunca se afastou, nunca deixou de amar, nunca deixou de estar presente. Talvez o que chamamos de perdão divino seja, na verdade, o momento em que paramos de nos punir, o instante em que deixamos de projetar em Deus os nossos medos e culpas e finalmente nos permitimos ser amados como somos. O amor de Deus não exige que sejamos perfeitos, mas sim que sejamos sinceros. E quanto mais sinceramente nos reconhecemos imperfeitos, mais próximos estamos dessa luz infinita que não julga, apenas envolve. Será que conseguimos olhar para as nossas falhas com esse mesmo amor? Será que conseguimos parar de nos acusar, parar de querer castigo, parar de querer pagar por tudo? Será que conseguimos sentir no silêncio do nosso coração que Deus já está em paz conosco e que talvez o que falta é apenas estarmos em paz com nós mesmos? Deus não perdoa, porque nunca se magoou. Ele apenas ama. E esse amor é tão grande, tão profundo, tão sereno, que dissolve qualquer culpa no momento em que é verdadeiramente sentido. Facebook e Instagram, @espalhando a doutrina espírita. Essa mensagem é fantástica. A primeira vez que eu ouvi esta frase, Deus não perdoa ninguém, para mim realmente foi um choque. Eu ouvi pela boca do Gasparetto, Luiz Antônio Gasparetto. Mas como assim Deus não perdoa ninguém? Claro, a cabeça cheia de dogmas religiosos, né? Deus não perdoa? E agora? Vixe Maria, agora desandou o caldo. Agora deu ruim. Aí à medida, né, que o tempo vai passando e você vai estudando de fato o espírito, a consciência, as leis universais, você vai entendendo exatamente isso, que Deus não é um homem. O grande problema é que as pessoas não entendem, né, aquela frase, e Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Muita gente tornou exatamente o oposto, fez exatamente o oposto, tornou Deus a semelhança de alguns homens, porque nem todo homem, né, ser humano, nem todo ser humano é imprestável. Existem pessoas muito más, sem dúvidas, mas nem todas. Então, assim, quando você entende que Deus está acima de tudo, mas é de tudo mesmo, não tem essa de perdão. Mesmo a gente, quando a gente começa a entender que o outro é apenas um instrumento da vida para nos trazer o ensinamento que a gente precisa e que muito provavelmente fomos nós que escolhemos aquela situação,
a gente entende, meu, eu não tenho nada que perdoar. Perdoar o quê? Eu não tenho do que me ofender, me ressentir, me magoar. Eu pedi. Esse pensamento é altamente poderoso. Eu estou passando por tudo isso porque eu pedi. Eu estou reequilibrando. Se eu tinha algum carnezão pendente, tô quitando. Que bom. Que maravilha, que ótimo. Então, esse pensamento, quando você realmente assume a responsabilidade e entende que tudo na vida faz parte de algo maior e que aquilo que me vem chega com o endereço certo, eu não tenho por que culpar ninguém, me ressentir com ninguém. Portanto, eu não tenho o que perdoar. Mas assim, né, voltando mais a esse texto, essa afirmação pode chocar, incomodar e causar estranhamento, mas carrega uma verdade profunda que poucos estão dispostos a contemplar. E é verdade, porque é muito mais fácil você contar com alguém, né, com um líder, com um chefe, com alguém que te dirija, que diga o que fazer, se ele te perdoa ou não, se você está fazendo a coisa certa ou não, do que você confiar em você mesmo. A autonomia exige muita responsabilidade, muita gente não quer saber disso. Então joga a bola sempre para Deus. Nossa, mas aconteceu tal coisa. Ah, porque Deus quis. Ah, porque Deus não quis. Tudo é Deus, né? Tudo é Deus. E quando não é culpa, né? É porque Deus não quis. E, obviamente, nós fomos moldados para isso, formatados, né? Nesse sistema de acreditar que tudo é consequência do que está fora, quando, na verdade, tudo é consequência do que está dentro. Agora, quando a gente começa realmente a entender essa coisa do perdão e da não necessidade de perdão, de que Deus não perdoa ninguém, a gente solta muitos pesos. Porque é muito ruim você ficar carregando ranço, mágoa, raiva, ódio de alguém. Porque a gente interpreta que ela nos ofendeu, que ela nos feriu, ela nos prejudicou. Eu não estou dizendo que não aconteçam situações difíceis, né, de pessoas que tentam prejudicar outras. Mas ainda assim, aquela lição é necessária por algum motivo. Quanto à questão do magoar, nem tudo que as pessoas nos dizem é para nos magoar, e nem tudo que dizemos é para magoar alguém. Então eu vou ficar com ranço de uma pessoa que disse uma coisa que eu acho que ela disse que foi para me magoar, e às vezes a pessoa não falou nada com essa intenção. A cabeça da gente é muito louca, gente. Se a gente for entrar nos fantasmas, né, nas loucuras dela, a gente não vive bem com ninguém. Porque a mente sempre vai apontar, é o ego, né? Vai sempre apontar uma crítica a algo de negativo no outro. O perdão nasce da ferida, do julgamento e da rejeição. Deus não se fere, Deus não se ressente, Deus não se ofende. Ele é amor absoluto, incondicional e pleno. O amor verdadeiro não reconhece ressentimento. Esse é o amor que nós estamos trabalhando, né, para resgatar, porque nós somos essências, somos fontes desse amor que é Deus. Que realmente não entender realmente que tudo é aprendizado, tudo é parte, faz diferença. Que ninguém está aqui porque quer me prejudicar, porque eu sou alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, que eu sou vítima, que tudo que fazem é para me prejudicar, que eu sou a última garrafinha de água do deserto. Oh, meu Deus do céu. Sair desses personagens ajuda muito, porque são personagens. A mente cria esses personagens. Por isso que é tão importante a gente trabalhar a mente, no sentido de discipliná-la, no sentido da mente trabalhar para o espírito, de sair dessa loucura, desse círculo de insanidade que muitas vezes a gente se coloca se achando vítima do mundo e das pessoas.
Perdão é um estágio da alma humana em aprendizado. Porque à medida que a alma evolui e alcança patamares mais elevados de consciência, ela chega exatamente a essa conclusão de que não tem nada para perdoar, porque não existe nada, ninguém fez para ofender ou para ferir. E digo mais, vamos supor que tenha feito de propósito para ferir. Tudo certo. Eu arco com as consequências das minhas atitudes. Cada um arca com as consequências das suas. Se algum dia alguém fez algo para me prejudicar, ele vai dar conta daquilo. O importante é que eu não faça. Que eu não pague, inclusive, na mesma moeda. Mas geralmente a gente paga na mesma moeda se a gente se afetar. Tudo é intenção, não é? E toda ação gera uma reação. Pronto. Essas são leis básicas que a gente precisa ter entendimento. A lei do retorno, a lei do equilíbrio, a lei da atração. Para que a gente possa cada vez mais se centrar, a ponto de se tornar quase que inatingível pelo que acontece lá fora. Tem coisas que nos abalam? Tem. A questão não é essa. A questão é como a gente lida com aquilo e o tempo que a gente perde se estressando com aquilo, conectado com aquilo que está me fazendo mal. Esse é um poder que me cabe. Esse é um poder que eu tenho e é um direito que me cabe de trabalhar e de não alimentar esse tipo de coisa. Esse final aqui é de uma profundidade. Talvez o que chamamos de perdão divino, final não, né? No meio do texto, quase que final. Talvez o que chamamos de perdão divino seja, na verdade, o momento em que paramos de nos punir. O instante em que deixamos de projetar em Deus nossos medos e culpas e finalmente nos permitimos ser amados como somos. Que fantástico. Que reflexão assim incrível. Quando a gente para de se punir, é o auto-perdão, né, gente? Esse é o perdão a ser liberado. Auto-perdão. Para que a gente saia dessa energia de culpa, de medo, de forma, né, que a gente viva projetando isso para Deus. Como se Deus estivesse para nos punir a qualquer momento pelos erros que cometemos. Não tem lá o texto do Spinoza, o Deus de Spinoza, onde tem um trecho que Deus fala: você acha mesmo que eu te lançaria ao inferno pelo que você é, sendo que fui eu que te criei com todas as suas limitações? Aliás, texto espetacular também. É óbvio que não. Deus não tem nada a ver com essas picuinhas que o sistema inventou, né? E introjetou na mente dos seres humanos para se sentirem nada. Então, realmente, quando a gente para de se punir, quando a gente trabalha o auto-perdão, é um perdão divino que a gente está alcançando. O amor de Deus não exige que sejamos perfeitos, mas sim que sejamos sinceros. E quanto mais sinceramente nos reconhecemos imperfeitos, mais próximos estamos da luz infinita que não julga, apenas envolve. Não existe uma alma que seja perfeita neste plano. Se eu não sou perfeita, eu ainda tenho o que corrigir. Sendo assim, está tudo bem. Não há por que me punir, eu estou em aprendizado. Será que conseguimos olhar para as nossas falhas com este mesmo olhar, né? Com essa luz infinita? Será? Eu acho que somos, mas para isso precisa exercitar. Será que conseguimos parar de nos acusar, de querer castigo, de querer pagar por tudo? Não é simples. Principalmente, que me desculpem, quem ainda anda metido aí em certas religiões. Aliás, eu diria em religião de forma geral. Porque, lamentavelmente, foram todas contaminadas. A coisa da culpa, do castigo, aquela papagaiada toda que eu não vou me aprofundar aqui. Quem vive... Eu estou falando de religião, não estou falando de espiritualidade. Espiritualidade não tem nada a ver com religião. Quanto mais você trabalha espiritualidade, mais você sai dessas prisões.
mais você sai desses sentimentos de culpa. É isso que a gente precisa desenvolver. Espiritualidade. Será que conseguimos sentir no silêncio do nosso coração que Deus já está em paz conosco? E que talvez o que nos falta é apenas estarmos em paz com nós mesmos? Gravem esse trecho, essa reflexão aqui. Será que conseguimos sentir no silêncio do nosso coração que Deus está em paz conosco? Será que a gente consegue? E que talvez o que nos falte apenas é a paz que nós precisamos sentir conosco, é estar em paz conosco. É esse entendimento maior disso tudo que eu acabei de falar, de que somos aprendizes, de que somos imperfeitos, somos perfeitos nas nossas imperfeições. Toda vez que a gente tenta melhorar, tenta se corrigir, nós estamos trabalhando a nossa perfeição, mesmo dentro da imperfeição. Quando a gente faz o nosso melhor, a gente está trabalhando nessa perfeição. Deus não perdoa porque nunca se magoou, Ele apenas ama. E esse amor é tão grande, tão profundo e tão sereno que dissolve qualquer culpa no momento em que é verdadeiramente sentido. Sentir Deus, esse amor que é Deus, essa luz que é Deus, certamente nos ajuda muito a dissolver culpas, medos, traumas, dores. Porque eu acredito que a gente alcança um nível tão profundo e tão elevado de consciência que tudo aquilo que faz parte do mundo 3D, eu vou dizer que se torna pequeno, não vou dizer irrelevante, porque tudo tem sua importância, né? Mas se torna pequeno diante da grandeza de entender, se é que a gente precisa, né? Entender o que é Deus, mas acima de tudo, senti-lo. Tá bom, gente? Fica então esse texto, Deus não perdoa ninguém, da página Consciência Quântica e Amor Universal. Vocês vão ter o link desse texto na descrição deste vídeo. Eu volto no próximo conteúdo. Que essa mensagem, traga esclarecimento vivo a vocês que ouvem essa mensagem. Reflitam sobre isso. Aos que se chocaram por nunca terem ouvido, se é que alguém nunca ouviu isso, é assim mesmo no primeiro momento. Depois aquilo vai assentando e você vai entendendo a grandeza deste ensinamento. Ainda bem que tem quem nos transmita, né, esses ensinamentos. Tá bom, crianças? Beijos, fiquem com Deus. Até a próxima.